Eu sou a Laura Del Rey, da editora Incompleta, trabalho também como autônoma. Minha graduação foi em cinema, e aí vim migrando de área, mas sempre dentro ali das artes, da comunicação, e agora estou há 4 anos com essa editora aberta, Editora Incompleta, e sigo também fazendo alguns trabalhos em parceria com outras editoras, em colaboração com revistas, autores. Eu sempre fui criança que gostava de leitura, assim, tanto de livro quanto de revistas, como de quadrinho também. Devorava desde Turma da Mônica até Revista Natureza, até Lígia Bojunga, né, assim, esses Monteiro Lobato. Sempre gostei muito. A minha escola estimulava bastante a leitura. Eu sou de São Caetano, né, atualmente eu moro em São Paulo, mas eu sou aqui do ABC. E a escola estimulava muito a leitura, então tinha sempre pequenas feirinhas, eventos, assim, desde para os alunos ainda bem jovens, né, a gente entrava em algumas salas para conhecer determinadas editoras, ir atrás dos livros que nos interessavam e aqueles que eram sequenciais, né, que você terminava um livro e ficava esperando o próximo sair, sempre me estimulavam muito, assim. Sempre gostei muito, era aquela criança que escrevia para as revistas, fazendo perguntas, sempre gostei. Agora o livro, na minha vida profissional, entrou mais recentemente, assim, quando era lá para 2014, eu trabalhava bastante com fotografia, fotografia fixa, não mais direção de fotografia de cinema, e comecei a achar que um projeto que eu tinha em parceria com o Alziro Barbosa, que é um diretor de fotografia, comecei a sentir que um projeto nosso poderia render um fotolivro interessante, assim. E aí comecei esse exercício de tentar fazer a edição do livro, pegar todas as imagens que a gente tinha e transformar num fotolivro. Era uma época que os fotolivros estavam bem em voga, assim, né? Era um pouco esse despertar de uma nova safra de publicadores de fotolivro, editoras estavam abrindo, as feiras estavam criando esse espaço, né? E acabei indo estudar na Blank Paper, que é uma, não existe mais, mas era uma escola de fotografia em Madrid, muito séria, assim, fiz um curso longo só sobre edição de fotolivros, e aí como trabalho final, terminei o Heart, que no fim das contas, então foi a minha primeira publicação, ainda como desse lado de cá, né, sendo autora e minha própria editora, mas ainda não tinha um selo, a editora não tinha um nome, né, a gente publicou como independentes. E depois disso, como sempre fui meio a pessoa que não se contenta com uma linguagem, né, fica pulando de lá para cá, publiquei uma crônica em parceria com um amigo que é artista visual e designer, que é o Guia Taíde. O texto era meu, e aí o design e as ilustrações dele. E assim foi durante um tempo, com publicações que eu fazia de forma independente, né, com alguns amigos colaborando, eu ia destrinchando meio devagar todo esse universo de catalogação e ISBN, assim, de forma um pouco autodidata, mas também perguntando para amigos que eram mais da área, né, assim, muita gente se ajuda nesse, nesse mundo, assim, nesse universo. E aí, quando era 2016, 2017, algumas coisas começaram a virar inquietações, assim, motivadoras, né. A quantidade de feiras que tinha, assim, por exemplo, a Tijuana, a Feira Miolos, Feira Dente em Brasília, eu via todos esses eventos acontecerem e pensava: "Putz, seria tão legal participar", né. Eu ia como público e gostava tanto de passar por aquelas mesinhas e folhear, descobrir o que que tinha de novo, ver a carinha de quem faz, né, assim, ter esse contato muito direto com quem está por trás da publicação, achava um universo muito interessante. E era simultaneamente uma época que eu estava muito em contato com um amigo, que é o Marcos Casilli, que estava começando a fazer seus próprios quadrinhos, seus quadrinhos autorais. A gente acabou se juntando numa parceria, com essa intenção de ter um guarda-chuva, um nome, dentro do qual se publicar, né, inicialmente publicar nossas próprias coisas, ainda não tinha intenção de ser
uma editora que procuraria autores e artistas, era mais uma coisa para a gente, e começar a poder se inscrever nessas feiras. E foi exatamente o que aconteceu, e eu fiquei como sócia, né, do Marcos até o ano passado, quando a gente decidiu se desmembrar, porque ele estava muito mais, sempre foi, né, mais focado em quadrinhos, e eu estava com um pouco mais de vontade de focar em literatura e fotografia. Então ele vai abriu já, né, agora um selo que se chama Harvey, e eu vou continuar com a Incompleta. Aí, como primeira publicação que não que não é de minha autoria, e sim de outras pessoas, veio a revista Punhado, que até hoje ainda é um dos projetos da editora que o pessoal mais conhece, assim, né. E normalmente quando nos procuram para falar ou para alguma coisa, é a respeito da Punhado, assim, foi um projeto que ganhou carinho das pessoas. Tem gente que até acha que a editora Incompleta se chama Punhado, que esse é o nome da editora, né. E surgiu o projeto numa época bem próxima, lá para 2016, 17, próxima à época em que eu comecei a editora com o Marcos, eu também comecei a revista com a Raquel do Marco Pedrão. Ela nunca foi sócia da editora, mas ela sempre foi a minha sócia na revista, né, por assim dizer. A gente organiza a revista juntas desde o primeiro número e fazemos como a revista é temática, né, uma revista, aliás, deixa eu apresentar, né, a Punhada é uma revista de literatura contemporânea feita por mulheres. Feita, digo, escrita, né, textos de autoras mulheres da América Latina e do Caribe, inéditos no Brasil. Então a gente faz a seleção de narrativas curtas, contos, né, em geral, assim. Teve exceções de alguns ensaios visuais, mas assim, 95, 98% do que a gente publica são contos, ficção mesmo curta, prosa curta, e a gente traduz para o português e publica junto com esses textos uma biografia curta de cada autora convidada e uma entrevista com ela, né? E as edições são temáticas e a gente vai agora lançar o número 7. Então a Raquel ajuda desde sempre nessa escolha do tema e das autoras que vão ser convidadas para cada edição. E ela é tradutora, né, de formação. Raquel fez letras, trabalha como professora de idiomas há muito tempo. Então ela traduz a maior parte dos textos que a gente publica e eu traduzo uma menor parte e faço a edição e o projeto gráfico. E aí a gente conta ainda com a Aline Cacheta Rodrigues, que é a revisora da revista desde o número 2, e com a Ruth Simão Paulino, que é a catalogadora de tudo que eu já fiz na vida, desde o Heart, aquele primeiro fotolivro que eu comentei. Então, foi isso. Começamos com essa parceria dos quadrinhos do Marcos e da Punhado, e daí por diante as coisas foram acontecendo devagarinho. Não era o nosso trabalho principal, né? A gente tinha outras atividades e tentava tocar a editora adiante. E aí as coisas foram pipocando. O primeiro livro de crônicas de um autor convidado, depois um primeiro livro muito grande, com mais de 150 páginas de fotografia, sanfonado, produção difícil. Depois o primeiro livro inteiro de uma autora da Punhado, né? Porque na Punhado ela é antológica, a gente escolhe um conto de cada autor e monta um conjuntinho, né? Então, o primeiro livro inteiro de uma autora da revista, depois o primeiro infantil, o primeiro de poesia, né? A gente foi em tempo real descobrindo novas vontades e fazendo as coisas acontecerem. Assim, hoje em dia a editora está com pouquinho mais de 30 publicações, contando os 2 periódicos, a revista Liget, que é a revista de quadrinhos do Marcos, e a Punhado, que é essa revista que eu comentei. A gente sentia, quando começou a fazer a Punhado, eu acho que vai muito naquela acho que bastante editores respondem isso, né, que publicam o que teriam vontade de ler, né. E a gente foi isso também, assim, sentia uma ausência um pouco inexplicável de mais literatura dos nossos países vizinhos, principalmente escrita por mulheres, e inexplicável porque elas são muito boas, né, é uma quantidade e uma qualidade muito impressionante e chegava muito pouco aqui pra gente, né.
literatura latino-americana já não chega tanto, e a feita por mulheres menos ainda, e a gente escolheu ainda esse recorte dos contos, né? Muita gente encara conto como um exercício para o romance, ou não sei, um início de carreira, e a gente, pelo contrário, gosta muito do conto como um material em si, né? Como um fim em si mesmo, acha que ele tem especificidades e graças e alcances muito interessantes, assim, até de experimentação. Então, foi essa a nossa motivação. Agora, vale dizer que nos últimos 4 anos esse panorama mudou muito, né? Assim, já estava acontecendo algum movimento, tinham autoras ganhando um ou outro prêmio importantes, né, que destacavam elas. A Samantha Schweblin já estava despontando como um nome que ia vir se firmar mesmo no Brasil, né, assim como a Selva Amada, mas ainda era pouco. De lá para cá, aumentou muito a vinda dessa literatura para o Brasil por diversas editoras daqui, mas acho que principalmente por outras editoras, não sei se chamaria de independentes, mas editoras não tão grandes, né? A Mundaréu, a Relicário, a Moinhos. Então, a gente ainda tem um atraso, né, assim, por assim dizer, com uma dívida com essa literatura, pelo quanto ela é boa, né? Tem muitos países aqui ao nosso redor que a gente ainda não leu nada deles, nada veio traduzido para o português, mas está diminuindo por um interesse de, principalmente eu acho, das editoras mesmo. E claro, e aí os leitores respondem e esse crescimento se torna possível. Mas 4 anos atrás era mais desértico, assim, e a gente quis colocar mais coisas no mundo e com essa intenção de revista, em vez de uma antologia, para ter um caráter de caminhada em tempo real mesmo, sabe? De vamos fazer um primeiro número, ver, sentir, né? Como as autoras nos recebem, como o pessoal no Brasil se interessa ou não por isso, e por ser uma revista, a gente pode fazer ajustes, melhorias, elaborações entre um número e o outro, né? E que foi exatamente o que aconteceu. A gente fez uma edição, a primeira, com uma tiragem minúscula, 150 exemplares, mas acabamos já dando sorte que, por um jeito ou outro, fomos lançar na Flip, que era uma coisa inimaginável, assim, só que na Off Flip, né? Não na Flip programação principal. A gente foi naquela Casa Amarela, Casa da Porta Amarela, que era um grupo de pessoas, de editoras independentes que tinham se reunido para tornar viável essa presença na Flip, de alguma maneira. E a gente acabou dividindo uma mesinha nessa casa com várias pessoas que são nossas amigas até hoje em dia, assim, foi muita sorte, foi muito especial. E a recepção foi boa, porque a gente não era ninguém, né? Assim, no meio editorial, não conhecíamos ninguém, não saímos do nada com uma revista no primeiro número. E a partir daí, fomos fazendo essa caminhada mesmo. Por exemplo, no primeiro número, eu que fiz as entrevistas com as autoras. Fiz entrevistas bem curtinhas por e-mail, e aí extraí das respostas delas pequenos trechos para colocar entre aspas diagramado ao longo da revista. Era mais uma textura, assim, quase, sabe? Esse é um tipo de material que tem nessa edição. Depois eu achei tão legal e tão rico isso, que acabei, a partir da número 2, fazendo uma dinâmica bem diferente, que dava mais espaço para as entrevistas. Então, a gente passou a convidar colaboradoras do Brasil, não só do Brasil, mas em geral do Brasil, para conversar com essas escritoras que fazem parte de cada edição, que também é uma maneira de aproximar os países, sabe? Assim, claro, um movimento muito pequeno, mas a gente convida essas colaboradoras que normalmente não conhecem, né, as autoras que elas vão entrevistar, e aí vem esse processo de pesquisa, de troca de e-mails, que a gente acha muito gostoso, muito bonito de ver o que sai desses diálogos, assim. Então, desde a número 2, as entrevistas ganharam um papel maior, e não sou eu que faço as entrevistas. E assim por diante, a gente começou com uma revista de 68 páginas, mais magrinha, o texto era todo preto. Depois a gente começou a imprimir em Pantone, depois começou a aumentar o número de textos.
Aí nas edições especiais de aniversário, a gente sempre inventava alguma coisinha diferente. Então, esse aspecto de ser uma revista, né, na verdade dá uma liberdade muito gostosa para a revista, para a Punhado. Aí a primeira flip foi um momento bem inesquecível, assim, porque era isso, a gente tinha um projeto muito independente, muito saído da nossa cabeça, sem nenhum patrocínio, nenhum aval, nenhuma certeza, né, e já fomos parar ali numa das feiras mais importantes, né, de publicação do Brasil, e a gente estava presente não só nessa Casa Amarela, com todo esse pessoal muito colaborativo, vizinhos, né, muito agradáveis, interessados no que a gente estava fazendo, como também na, como é que chamava? Acho que, não sei se era Casa do Papel ou Casa de Papel, acho que era Casa do Papel, que era uma casa que o pessoal ali da Lote 42, da Banca Tatuí, eles estavam coordenando dentro da programação da Flip. E a gente fez um pequeno bate-papo ali contando sobre a revista, assim, isso foi muito marcante. E, na verdade, se eu parar para pensar, cada publicação teve momentos muito marcantes, porque os trabalhos são muito distintos entre si. Eu acho que isso é uma característica minha de ser inquieta, que eu acabo imprimindo um pouco nas escolhas da editora, assim. Então, quando eu sinto que alguma coisa vai entrar muito no automático ou já está muito dominada, eu invento alguma moda para fazer daquilo diferente ou um pouco mais desafiador. Então, cada projeto tem o seu momento de euforia, sabe? A primeira vez que chamamos uma ilustradora de fora para fazer uma capa, por exemplo, uma ilustradora argentina, Maria Lu, que fez a capa do nosso livro de crônicas do Pedro Tavares. Ou, sei lá, a emoção que foi esperar Chegada Gráfica, o Conhecidos de Vista, da Letícia Lampert, que é um livro que é uma sanfona de 150 metros, super difícil, tudo que uma produção pode ser de difícil, uma produção gráfica, esse livro era, e quando ele chega e está perfeito, é muito emocionante. Na Mário de Andrade mesmo, a gente passou momentos muito emocionantes, assim, o lançamento da Punhado 6, que foi a última edição até o momento, um pouquinho antes, sim, de começar a pandemia, foi muito bonito, assim, você tá naquele espaço que normalmente você visita, né, e que você vai assistir as coisas e de repente é a sua revista que tá lá e tem gente assistindo, né, um público de pessoas que eu acho que é muito emocionante quando deixam de ser os amigos mais próximos, né, e a família, e você vê realmente que a publicação ganhou seu próprio público, assim, e num espaço que você gosta muito, que é muito emblemático, né, foi super bonito. As feiras também, a primeira feira fora de São Paulo, quando eu fui com o Marcos ainda, né, para Brasília, para participar da Feira Dente, foi muito especial. Coisas, diversas, assim, o livro da Giovana Rivero, que a gente lançou esse ano, também foi uma primeira parceria com outra editora, uma coedição entre a Incompleta e a editora Jandaíra, que é uma editora já bem maior, né, aquela editora que você admira e tal, e a gente lançou um livro juntas para poder fazer viável, fazer possível o livro da Giovana Rivera no Brasil da melhor maneira, né, que dava. Eu fiquei um pouco... Eu já tinha o contato da Giovana, já tinha combinado de fazer a tradução do livro, porque eu tinha traduzido um conto dela para Punhado 3. Então, o relacionamento já estava estabelecido. Mas como a Incompleta ainda é pequena, eu tinha um receio de, bom, eu fecho os direitos autorais e, de repente, não dou conta de fazer o livro ter a vazão que eu sonharia para ele, assim, né? O alcance que poderia ter. Então, entre essa parceria dos sonhos com a Jandaíra, que permitiu uma tiragem maior, né? E um livro super bem cuidado, a gente conseguiu imprimir também o miolo com Pantone, papel bom, tudo. Então, cada livro tem um momento assim. Mas eu acho que, em geral, fico... O que mais me pega e me mantém, assim, com vontade de fazer as coisas quando dá uma desanimadinha aqui e ali, em geral, são memórias que envolvem o contato direto com quem lê, assim. Acho que esses são os grandes momentos, assim, perceber que uma publicação realmente tocou alguém. Por exemplo, quando, sei lá, a gente fez alguns clubes de leitura. Clube de leitura
da Sala Tatuí, a gente fez clube de leitura com o Memorial da América Latina, que foi outro momento muito bonito, o Nuestra América mais recentemente, e aí você vê alguém pede a palavra e fala alguma coisa sobre o texto, por exemplo, e você vê o quanto aquilo de fato tocou a pessoa, ou a profundidade com que ela leu, isso para mim é o mais incrível, porque eu acho que fazer livro tem tantas etapas difíceis, né? Tudo é difícil, né? É difícil você ter ideia, é difícil falar com as pessoas, fechar contrato, fazer, imprimir, diagramar, revisar, tudo é difícil. E aí, isso tudo só para o livro ficar pronto. Depois que ele ficar pronto, as pessoas precisam descobrir que existe. Depois de descobrir que existe, elas têm que comprar, para depois de comprar, ler. E aí você chega nessa última coisa, que ao invés do livro, né, tá esquecido ali na casa, na pilha dos próximos, a pessoa leu e realmente se emocionou. Esses são os momentos que me mantêm, assim. A gente recebe muito e-mail carinhoso. Eu acho que por ser uma editora pequena, as pessoas sentem ali pelas redes sociais que enfim, que é uma editora informal, disponível, que você pode mandar uma mensagem, não precisa ter dedos, né? Assim, a gente recebe muito e-mail bonito, sabe? De relatos sobre a experiência com os livros. Eu acho isso são, não daria para eu enumerar, porque são muitos, mas são coisas bem bonitas. Eu sempre gostei muito das duas linguagens, né? Por assim dizer, texto e imagem. Sempre gostei de escrever e sempre gostei de fotografar também, isso desde muito nova. Quando eu tinha 12 anos, o meu padrasto me deu uma câmera daquelas de filme manual, 35 milímetros, em que você fica escolhendo diafragma, obturador, assim. Eu já era essa criança pré-adolescente meio nerdinha da fotografia e também já escrevia poemas, assim, então sempre gostei muito das duas coisas. E quando parava para pensar nelas como carreira, né, como exercício, ainda não tinha muita dimensão de quanto elas poderiam ou não se encontrar. Então, quando eu tive que escolher vestibular, acabei indo para o cinema, mas nunca deixei de embaralhar as duas coisas. Então, estava fazendo faculdade de cinema, eu me interessava tanto pela direção de fotografia quanto pelo núcleo de roteiro. E assim, durante muito tempo. Até começar a encarar a coisa menos como preciso escolher, né, uma necessidade de escolha, como se fossem dois mundos tão diferentes, e olhar mais como, de alguma forma, o que eu gosto de fazer é contar histórias, seja como for, seja só em imagens, seja só em texto, seja em textos que se tornam muito imagéticos ou imagens que têm algum texto, um paratexto que acompanhe, enfim. O meu barato é pegar uma ideia e dar forma para aquilo. Então, no fim das contas, tudo se conversa, não se perde. Por exemplo, o que eu aprendi como diretora de fotografia em relação à paleta de cor, temperatura de cor, iluminação mesmo, volume, perspectiva, se aplica perfeitamente ao mesmo pensamento. Claro, são softwares, por assim dizer, né, diferentes, mas é a mesma linha de raciocínio pela qual eu começo quando vou pensar uma capa, a solução de uma capa. E, e é isso, assim, eu acho que o ofício de editar acabou que finalmente reuniu a, essa possibilidade de mexer com todas essas coisas que eu sempre gostei, de criar atmosfera, de contar uma história, de pensar a melhor maneira de abordar, de ser muito cuidadosa e minimalista com a cor, a espessura da fonte, tipo, a mensagem que está por trás de tudo, que também não é a mensagem direta, né, que é o texto, e também esse burilamento máximo do texto numa coisa quase obsessiva mesmo, de revisão, de preparação e de escolha da melhor palavra, né? Hoje em dia eu vejo tudo isso como coisas um pouco mais parecidas, né? Não são idênticas, têm suas especificidades, mas elas se encontram e têm se encontrado muito bem nesse ofício de editar. Olha, acho que a primeira coisa seria a gente se importar mesmo, né? A gente fala muito sobre isso e acho que se importa pouco, no fundo, assim, pela quantidade de pessoas que a gente tem que ainda são analfabetos ou tem aquela alfabetização apenas funcional, é, pela maneira como a gente lida com a nossa educação de base, a gente realmente não se importa, né?
nem com educação e nem com a cultura, assim. E claro que nos últimos anos esse descaso tem sido potencializado, a gente vê pela forma como não são cuidados os nossos museus, a nossa cinemateca, e aí eu acho que a literatura entra um pouco nesse balaio do descaso, né, o descaso que a gente vê com várias formas de cultura, com teatro, com dança, com circo, a gente vê também com a literatura, com esse agravante, eu acho, da questão do letramento, assim. Mas, para não ficar só um comentário pessimista de que eu acho que a gente não se importa, e também não ir para um lado só muito sonhador, né, de falar formas em que, por exemplo, na sala de aula pode-se estimular uma criança a ser uma leitora, eu acho que a gente pode pensar um pouco como política mesmo, sabe, olhar, política pública, olhar para tudo que é a cadeia, tudo que está envolvido no ato de fazer e distribuir e ler livros, e ver como hoje em dia quase todos os elos estão muito fragilizados ou boicotados ou subaproveitados, né. Tudo tem relação com isso. O imposto que a gente coloca sobre o papel, a decisão sobre privatizar ou não os correios, principalmente para estados que estão menos aqui no nosso eixo, né, do sul-sudeste, até quantos editais se faz, né, ou chamadas de aquisição de obras para bibliotecas, assim, eu acho que a gente tem que deixar muito claro o quanto essa linha é longa, e você estimular um aluno, por exemplo, a ter vontade de ler, é só a ponta daquilo, né. Tem que ser, eu acho que a gente é muito quixotesco ainda, né, em tudo que que trata de arte e cultura no Brasil, você, em geral, precisa, de pessoas que se disponham a fazer as coisas a despeito do quanto é difícil fazê-las, né. Se a gente começasse a encarar como todo mundo precisa, além de fazer isso porque é bonito, fazer isso de uma forma um pouco mais sustentável e não sempre se sufocando, né, uma livraria de rua, por exemplo, está sufocada, eu acho que esse seria um bom caminho.